vai realizar o desbridamento de uma ferida, mas e aí? Qual método utilizar? Qual é o respaldo legal que o enfermeiro tem para realizar esse procedimento? Nesse vídeo eu vou te mostrar o que está na lei. Então, o que o nosso conselho, que é o Conselho Federal de Enfermagem, autoriza e nos respalda legalmente para realizar o desbridamento nas feridas de forma segura e eficaz. Bom, para trazer aqui as informações, eu vou começar com essa lei que foi publicada lá em 2018, a famosa Lei 567. Essa lei, ela fala exatamente sobre as atribuições da equipe de enfermagem no que diz respeito ao cuidado da pessoa com ferida. E lá em 2018 a gente já tinha ali um parágrafo falando quais eram os métodos de desbridamento que o enfermeiro pode exercer na sua prática clínica. Só que essa resolução ela foi atualizada. Então agora nós temos a Lei 787, publicada em 2025. É também uma lei que fala sobre as atribuições, as competências da equipe de enfermagem no que diz respeito à avaliação, à prevenção e o tratamento de pessoas com ferida. E nessa lei mais atual, que é a 787, lá tem um parágrafo que diz exatamente quais são os métodos de desbridamento que o enfermeiro pode realizar. Então eu vou deixar aqui em destaque e eu vou ler junto com você para ser muito fiel ao que está na lei. Então sim, é uma das competências do enfermeiro realizar o desbridamento da lesão sempre que necessário, para remover de forma física o biofilme, para remover o tecido desvitalizado, e nós podemos utilizar os seguintes métodos: autolítico, instrumental conservador, o desbridamento mecânico, o desbridamento enzimático e o desbridamento biológico. Então, sim, enfermeiro, você pode realizar de forma segura, de forma legal, esses 5 métodos de desbridamento: autolítico, mecânico, enzimático, biológico e o instrumental conservador, que daqui a pouco eu vou entrar um pouco mais a fundo nesse daqui. Mas antes, vale a pena aqui fazer um parênteses, tá? Essa lei, a 787 de 2025, ela fala sobre as atribuições da equipe de enfermagem no que se diz respeito ao tratamento da pessoa com ferida. Subentende-se que nós temos tanto as competências que são do enfermeiro, assim como as competências, atribuições que são do técnico de enfermagem. Tá? Então eu convido você a ler essa lei na íntegra. Agora, falando especificamente do tema do vídeo, que é o desbridamento, o técnico de enfermagem não pode realizar o desbridamento. Essa atividade é privativa do enfermeiro. Carla, mas nenhum método, você falou aí que o enfermeiro pode realizar 5 métodos. Não, nenhum método de desbridamento. Agora, falando um pouco mais a fundo aqui sobre o desbridamento instrumental, primeiro vale esclarecer uma coisa. O desbridamento instrumental, a gente também tem um consenso que foi publicado muito recentemente que fala sobre os métodos de desbridamento. E lá dentro desse consenso, fala-se sobre o desbridamento cirúrgico. Então, o desbridamento cirúrgico, ele é subdividido, se eu posso dizer assim, em desbridamento instrumental conservador e o desbridamento cirúrgico propriamente dito. Esse desbridamento cirúrgico é aquele que o médico realiza lá dentro do centro cirúrgico quando o enfermeiro não tem o que fazer ali. Às vezes é um volume maciço de necrose, de tecido desvitalizado que precisa ser removido. Então, o desbridamento cirúrgico é o médico que vai realizar lá dentro do centro cirúrgico com esse paciente anestesiado. Agora, o desbridamento instrumental conservador, que é o que está na lei, que é o que o enfermeiro pode realizar, é aquele desbridamento que nós realizamos, vamos dizer assim, em beira-leito, né? Então, quando nós utilizamos instrumentos cortantes, como a lâmina de bisturi, a pinça, a tesoura,
Esse é o desbridamento instrumental conservador que a lei do COFEN traz para nós, tá? E aí, o interessante que eu quero trazer aqui para você também, uma outra lei que fala sobre até onde o enfermeiro pode desbridar. Que a lei é uma lei que foi publicada em 2014, que o primeiro trecho ali da lei é meio que um repeteco, na verdade já está aqui na lei mais recente, que fala o seguinte, que o enfermeiro pode sim assumir o procedimento de desbridamento das lesões, dentre eles o instrumental conservador. Mas o que eu quero destacar aqui para você é o seguinte, que esse tipo de desbridamento que utiliza os instrumentos cortantes, o enfermeiro pode realizar sim, só que um detalhe, ele pode fazer a remoção do tecido desvitalizado, do tecido inviável até o nível de tecido subcutâneo. Isso aqui é muito importante para nós. Então você tá ali desbridando, desbridou até nível de tecido subcutâneo, você para aí. Porque daí pra frente a gente não tem respaldo legal. Teoricamente, daí pra frente é o médico que vai lá mexer no centro cirúrgico, fazer o desbridamento cirúrgico, tá bem? Então isso é importante deixar muito bem claro aqui. Agora, uma outra coisa que eu quero te trazer sobre o desbridamento instrumental conservador, que a gente já viu que a gente pode realizar, é que existem 3 técnicas que nós podemos realizar esse desbridamento instrumental conservador. A primeira delas é a técnica de cover. O que é a técnica de cover? É quando nós então utilizamos a lâmina de bisturi e a pinça e nós vamos remover a necrose da ferida, começando pela borda. Então, como mostra aqui nessa ferida simulada, imagina que você tem ali um paciente que está com uma ferida, com o leito todo recoberto por essa necrose seca. Como que você vai realizar o desbridamento instrumental conservador utilizando a técnica de cover? Você vai começar a fazer a remoção desse tecido. Imagine que aqui tá bem a borda, tá? Aqui, ó, você vai fazendo pela borda da ferida. Exatamente assim, ó. Então, com a ajuda da lâmina, você faz essa remoção pela borda da ferida. E é como se você, entre aspas, fizesse o descolamento dessa necrose das bordas. Aí depois, então, quando você conseguir pinçar, quando você conseguir utilizar a pinça, aí você segura essa necrose e vai então continuando utilizando a lâmina para ir fazendo toda a remoção, tá? Vou deixar essa foto aqui de forma bem ilustrativa, porque eu costumo dizer que essa técnica de cover é a técnica da tampinha da laranja, porque você vai remover de fato essa necrose como se fosse a tampinha da laranja. Sabe quando a gente corta a laranja e tira a tampa e cai assim a tampa da laranja? Só ir fazendo uma comparação, uma metáfora para você guardar bem a técnica de cover, tá? Mas em resumo, você pega a lâmina de bisturi e vai começando a remover essa necrose pelas bordas da ferida e depois você consegue pinçar e continua removendo pelas bordas, tá bem? Outra técnica é a técnica de square. O que é a técnica de square? É quando, vamos lá para o meu modelo aqui, ó. Nós utilizamos a lâmina de bisturi, tá bem? E nós fazemos quadrados em cima dessa necrose, fazemos marcações e formando ali quadradinhos em cima dessa necrose. Depois disso, nós pegamos a pinça e vamos removendo quadradinho por quadradinho. Por isso que chama técnica de square, porque square, fazendo a tradução para o português, significa quadrado, tá? Então vamos lá, mais uma vez, a gente pega a nossa lâmina de bisturi. Gente, é claro, né? Lembrando de preparar essa ferida, fazer uma boa limpeza, tudo aquilo, né? Inclusive aqui no canal eu falo bastante sobre limpeza de feridas, sobre tratamento, sobre como empreender nessa área. Então se você ainda não está inscrito no canal, já se inscreve e também já deixa aqui o seu curtir, porque daí o algoritmo aqui do YouTube entende que esse conteúdo ele é relevante e ele vai entregar para mais pessoas, tá bem? Então vamos lá, ó, técnica de square. Pega lá a sua lâmina de bisturi, você vai fazer, ó, incisões, se assim eu posso dizer, eu prefiro falar de ranhuras. Você vai fazer essas ranhuras em cima da necrose, tanto aqui
na vertical, tá vendo? Fazendo essas marcações, quanto na horizontal, justamente, né, para ir formando aqueles quadrados, justamente que é o que dá o nome da técnica, que é square quadrado. Ótimo, fez essas incisões, fez essas ranhuras, formou esses quadrados, aí você vai lá com o auxílio da pinça e aí você vai começar a remover então essa quadradinho por quadradinho, tá? É claro que aqui, né, é massinha, a pinça tá enfiando, mas aí depois que você fez essas marcações, você vai removendo quadrado por quadrado. Se for necessário, continua ali usando o auxílio da lâmina de bisturi, tá? Duas observações aqui importantes. Primeira observação, esses quadrados, eles não podem ser muito largos e essa técnica de square, ela é recomendada de repente que o enfermeiro ainda não sente tanta segurança assim de realizar o desbridamento. É uma técnica mais simples e relativamente mais segura para o enfermeiro que tá ali no início, tá? Então vai pela técnica de square que vai dar certo. Maravilha? E outra coisa, escarotomia não é a mesma coisa que a técnica de square. Vamos lá entender a diferença disso daqui, ó. A técnica de square é uma técnica de desbridamento, que tem o objetivo de remover o tecido necrótico do leito da ferida. E como que eu faço? Do jeito que eu acabei de te mostrar. Eu faço essas marcações, eu faço essas ranhuras e depois, com a ajuda da pinça e a ajuda da lâmina, eu vou removendo quadradinho por quadradinho. É uma técnica de desbridamento instrumental conservador. E a escarotomia? A escarotomia é isso aqui, ó. A escarotomia é quando eu faço as ranhuras, que são esses mesmos quadradinhos. Eu faço tanto essas ranhuras na vertical quanto na horizontal. Só que a escarotomia eu faço para depois aplicar o hidrogel, por exemplo, depois aplicar uma papaina gel, por exemplo. Então a escarotomia eu paro nas ranhuras, ponto. Então o objetivo da escarotomia é acelerar, potencializar e facilitar a penetração do hidrogel ali nessa necrose. Essa é a diferença. Então, uma coisa é um desbridamento, eu removo, objetivo remover. Outra coisa que é a escarotomia é facilitar a penetração da cobertura nessa necrose e, consequentemente, acelerar o desbridamento, beleza? E aí falta uma técnica, né? Que eu falei pra você que o desbridamento instrumental conservador nós podemos realizar em 3 técnicas. Técnica de cover, entre aspas, tampinha da laranja. Técnica de square, entre aspas, os quadradinhos. E então a gente tem a técnica de slice. A técnica de slice é quando você pinça ali o tecido necrótico, o tecido desvitalizado de forma desordenada e passa a lâmina de bisturi. É isso. Confesso para você que é o que eu mais utilizo na minha prática clínica. Inclusive, vou colocar aqui uma foto, ó. Perceba, tá ali, ó, pinçando o esfacelo e passando a lâmina de bisturi de forma muito desordenada. Essa técnica de slice, inclusive, ela é muito bem recomendada quando esse tecido desvitalizado ele está mais solto ali do leito da ferida, porque daí eu tenho essa facilidade de pinçar e passar a lâmina. Pinço, passa a lâmina. Pinço, passa a lâmina. Tá bem, pessoa maravilhosa? E se você quer ver mais sobre tratamento de feridas, tem um vídeo que eu deixei aqui, ó, logo na sequência para você continuar aprofundando o seu conhecimento. Um beijo grande e eu te vejo lá.